Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Eu quero meditar com vocês sobre um assunto que é muito sensível, mas ao mesmo tempo tremendamente real na palavra e nos ensinamentos de Deus. Nossa mensagem desta noite tem por título: o poder que existe no ato de dar. O poder que existe no ato de dar. Como seres humanos, e usando o nosso lado racional, nós aprendemos desde cedo que quando nós temos pouco em nossas mãos, ou quando nós temos enfrentando um período de escassez, a gente precisa se preocupar em primeiro lugar conosco mesmo. A sabedoria popular diz que farinha pouca, meu pirão primeiro. É uma sabedoria nordestina, né? Porque pouca gente come pirão a não ser nordestino. Quem come pirão aqui, gente? Pouca gente nada, muita gente come pirão aqui, né? Para minha surpresa. Você também come pirão, Henrico? Tá bom, tem sempre uma desculpa, mas tudo bem. Mas um pirão bem feito é gostoso. Mas farinha pouco, meu pirão primeiro. Significa que não, em primeiro lugar eu vou me preocupar com as minhas necessidades, para depois, então, verificar como é que eu vou cuidar das outras. Mas em relação à palavra de Deus, as leis divinas, esse ditado popular caduca, porque não tem nenhum fundamento. Um exemplo daquilo que nós vamos meditar nesta noite está no livro de Gênesis. Logo depois do dilúvio, assim que foi possível que a arca de Noé, assim chamada porque foi construída por Noé, pudesse estar em terra seca, sua família descido da arca. Ele que, conforme a Bíblia nos relata, tinha levado um casal de cada animal que Deus levou para a arca. A Bíblia é muito clara, a gente precisa ler a palavra de Deus para entender a palavra de Deus. Deus levou os animais à arca e a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou a porta, foi Deus quem fechou a porta da arca. Mas ele tinha ali então, vamos dizer, um suprimento de víveres, de animais, bastante racionado. Eles haviam navegado durante cerca de 150 dias. E a primeira coisa que Noé fez quando ele desceu da arca, está lá em Gênesis 8:20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Certamente, ao ler essa passagem, não é lógico, ele precisava repovoar a terra, precisava que os animais procriassem, precisava contar com todos esses animais que estavam ali. Ele não levou ninguém à extinção. Certamente ele utilizou-se de animais que haviam procriado durante o período que estavam na arca, mas mesmo assim ainda eram muito escassos. Mas ele sabia que a primeira coisa que ele precisava fazer não era contar com as suas próprias necessidades, mas era ofertar ao Senhor, agradecendo pela dádiva de estar vivo juntamente com a sua família. E sabe qual foi o resultado de imediato? Gênesis 8 nos mostra isso também nos versículos 21 e 22. Assim que o sacrifício terminou, Deus fez promessas a Noé, e dessas promessas eu e você usufruímos até hoje, em consequência da oferta que Noé fez a Deus. Há mais poder no ato de dar do que você possa imaginar. Nós achamos que ofertar a Deus, muitas vezes é de má vontade, abrir a nossa carteira, pegar moedas que às vezes, ou moedas ou dinheiro, que às vezes a gente fala assim, isso aqui não tem valor para mim, e depositar num gasofilácio ou num envelope. Ou que dizimar é uma obrigação que a gente faz a contra gosto. Graças a Deus, a maioria, não todos nessa igreja, mas a grande maioria desta igreja dizima, e eu sou grato a Deus por isso. E por isso eu quero que nós entendamos qual é o poder que há nisso. Foi depois de Noé dar a Deus aquilo que ele precisava, que Deus lhe fez uma promessa. Nós vamos entender nesta noite que a Bíblia fala que a oferta existe antes da fundação do mundo. E nós achamos que estamos fazendo alguma coisa para Deus, dando esmolas na casa do Senhor.
Sabe, queridos, o assunto hoje é aquele que mais mexe com o coração do homem: dinheiro. Não é salvação. A salvação não mexe tanto com o coração do homem quanto você possa pensar. Mas dinheiro é algo que está arraigado tão profundamente lá dentro, que a Bíblia declara: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou nós entendemos definitivamente o poder que existe no ato de dar, ou nós abdicamos de fazer isso, porque nós não fazemos isso por convenção, nós não fazemos isso porque tão somente temos que fazer, porque faz parte do cerimonial do culto. Nós fazemos isso porque é bíblico e porque envolve um poder tamanho vindo de Deus, quando eu e você somos fiéis nas nossas ofertas e nos nossos dízimos. Eu não estou aqui nesta noite para incentivar você a dizimar, não preciso disso. Eu não estou aqui para trazer motivação emocional para você ofertar. Eu não me passo por isso. Eu estou aqui nesta noite para falar sobre a realidade da palavra de Deus. E eu sei que este é o assunto mais árduo que existe na Bíblia. Não é à toa que a Bíblia menciona mais de 2.000 vezes o assunto dinheiro. Mas sabe qual foi a promessa que Deus fez depois que ele recebeu a oferta de Noé? O Senhor sentiu o aroma agradável da oferta. Sentiu o aroma, o perfume. Oferta tem perfume, dízimo tem perfume. E a Bíblia diz: e disse a si mesmo. Deus disse a si mesmo, Deus disse para ele mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Jamais cessarão. Deus está dizendo para mim e para você, queridos, que plantio e colheita vão continuar existindo, a despeito dos agrotóxicos, a despeito das variações climáticas. Deus disse: vai continuar havendo plantio, vai continuar havendo colheita, ou seja, aquele que semeia, e nós vamos entender que a oferta é uma semeadura, porque Deus assim declara na sua palavra. Ele declara: vai haver colheita. Mas ele não disse que a colheita vai ser espontânea. Ele disse: vai haver plantio para que haja colheita. Ou nós tomamos as atitudes que precisamos tomar, ou não haverá colheita. Presta atenção. Tem muita gente que ora, e a vida não muda. Tem muita gente nas igrejas que passa: mas eu estou no jejum, eu estou na campanha de oração, e eu estou fazendo, mas não faz aquilo que precisa fazer. Ou seja, o plantio para que haja colheita, não semeia para que possa colher. Então preste atenção, não é porque você ora, querido, que as coisas vão acontecer. Não é porque você jejua, que as coisas vão acontecer. Não é por causa disso que a colheita vai ser voluntária. Ou eu e você nos decidimos a plantar, porque a parte que é de Deus, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, isso ele já disse, jamais vão cessar. Mas também jamais vai cessar a promessa dele, daqueles que plantam, daqueles que semeiam, sempre haverá colheita. Haverá sempre colheita quando eu oferto, haverá sempre colheita quando eu dizimo, haverá sempre colheita quando eu dou do meu tempo, do meu amor, dos meus talentos para o Senhor, porque Ele é fiel. Presta atenção, o que moveu com o coração de Deus? Não foi o fato de, ok, agora as águas baixaram, a arca está lá no Monte Arará. O que moveu com o coração de Deus foi a oferta voluntária de Noé e a sua família. E é isso que eu e você vamos compreender. Quero nortear a minha mensagem tão somente com o versículo Atos dos Apóstolos 20, 35, que nos diz assim: em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Biblicamente falando, quando é que nós somos então mais felizes? Quando damos ou quando recebemos? Biblicamente falando, nós somos mais felizes quando damos ou recebemos?
A diaconisa Elianai, que me precedeu, ela mencionou que as pessoas hoje vivem buscando a um Deus que possa trazer para elas dinheiro. As pessoas hoje vivem buscando um Deus que possa trazer para elas prosperidade. As pessoas não estão preocupadas com salvação. As pessoas estão preocupadas em terem comodidade para gozar dessa vida fútil e passageira, efêmera, totalmente efêmera, de acordo com os padrões que o mundo estabelece. Para você ser feliz, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E no penúltimo culto, quando eu falei aqui sobre a questão da depressão, daquelas pessoas tão famosas, célebres e ricas, que se suicidavam, caduca, cai por terra toda essa tese de que felicidade está atrelada a dinheiro traz felicidade. Não, não traz não. Não traz, porque se dinheiro trouxesse felicidade, todo mundo que era rico era feliz. E normalmente o que a gente vê é um quadro contrário a isso. Então, queridos, vamos através da palavra de Deus tratar disso, porque isso é uma das raízes da bênção de Deus. E a gente precisa entender que aquilo que Deus estabeleceu, Ele não muda para agradar a mim e a você. Se Deus estabeleceu, vai ser assim, é exatamente assim. Eu sou muito grato a Deus. Eu quero que você saiba o seguinte: tem uma família querida que eu amo demais, que nem mais está aqui nessa igreja, porque mudou-se para outro país, e essa família continua abençoando essa igreja com o seu dízimo. E todos os dias eu oro a Deus, sabe por quê? Porque você está recebendo o dízimo deles? Não, queridos. Eu oro a Deus pela fidelidade deles para com Deus, pelo amor que eles têm pela obra de Deus, pela sinceridade com que eles se relacionam com Deus, não tão somente com palavras, mas com atitudes. E eu sou realmente muito grato. Essa família não tem nem noção do quanto eles abençoam esta igreja. Não tem, e olha, queridos, que com muita sinceridade, eu acho que tinha gente que se ganhasse o que eles dizimam, nem dizimava. Não, é muita coisa para Deus, porque nosso coração é inclinado exatamente. Não, eu tenho que garantir, porque eu não sei se no final do mês vai ter, então deixa eu garantir, e aí se sobrar eu vou e dizimo. Nós não entendemos absolutamente nada, mentes distorcidas, bloqueadas, e aí nós queremos, literalmente, nós queremos ser vencedores, não seremos, é a mesma coisa que o indivíduo dizer o seguinte: eu vou ser um almirante, se ele nunca nem se inscreveu para a marinha. Da mesma forma é o crente que acha que vai ser vencedor, sem cumprir aquilo que Deus estabelece. E quando nós falamos de raízes, nós falamos em abrir a Bíblia e falar com sinceridade aquilo que a Bíblia demanda, que a Bíblia exige. Essa pregação com muita sinceridade, queridos, é para todos nós. Eu, graças a Deus, assim como a Elianai, dizimo desde que eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe me ensinou a tirar da minha merenda, meu filho, você está aqui, sua merenda, não se esqueça de separar o dízimo. E na verdade, eu como criança não falava nem dízimo, eu falava dízimo. Mãe, está aqui o meu dízimo, que eu nem sabia o que era dízimo com 6 anos de idade. Está aqui o meu dízimo está aqui. E aí eu fui crescendo, eu tenho 58 anos de idade, há 52 anos de idade que eu dizimo. Meus filhos foram ensinados da mesma forma. E graças a Deus, Tiago casou com uma mulher de Deus, Pâmela casou com um homem de Deus, e ambos os casais são dizimistas na casa do Senhor, porque eles aprenderam que para ter colheita precisa haver plantio. A Bíblia, como eu mencionei, queridos, fala sobre melhor dar do que receber. Mas por que melhor dar do que receber? Porque normalmente é melhor a gente receber do que a gente ficar dando aquilo que a gente tem para os outros. Nessa questão bíblica, é porque quem vai dar, verdadeiramente está numa posição inferior àquele que vai receber. Você quer ver uma coisa da bênção do dar? Sobre o ato de dar, a Bíblia fala 1.600 vezes, aproximadamente. Sobre ofertar, a Bíblia fala 600 vezes. Sobre dízimo, a Bíblia fala cerca de 36 vezes. Sobre 10ª parte, a Bíblia fala cerca de 72 vezes. 2.038 vezes na Bíblia, tratando de dinheiro, e a gente se recusa a escutar. Menos de 500 vezes a Bíblia fala sobre fé. Menos de 500 vezes a Bíblia fala sobre oração. Menos de 500 vezes. E a gente vai até entender nessa noite que o ato de ofertar passou a existir antes de se começar a orar na humanidade. Então você já entendeu. Se você só ora, querido, você não entendeu nada
de palavra de Deus. Você precisa abrir a Bíblia e mergulhar nela para que você possa praticar da forma que Deus quer que eu e você pratiquemos. A oferta existe desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Apocalipse 13:8, vamos lá no último livro da Bíblia. Diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Leia o restante. O Cordeiro foi morto que Cordeiro que foi morto é esse? Jesus Cristo, Cordeiro separado por Deus, desde a fundação dos séculos, a Bíblia fala sobre isso. O Cordeiro que é a oferta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele podia amar e falar assim: queridos, amo muito vocês, mas sou sorry, estão condenados. Eu continuo amando vocês, porque é isso que crente faz. Crente é pródigo em expressar coisas com palavras, mas infelizmente é muito contido em transformar essas palavras em atitudes. E a Bíblia já declara isso: palavras não resolvem. As coisas que fazem com que efetivamente a nossa vida seja transformada são as nossas atitudes. Discursos não resolvem. A começar pelos políticos, que discursam tão maravilhosamente bem, que falam os nossos queridos juízes, que ao proferirem suas sentenças lá no STF, eles usam um juridiquês que você não entende nada do que eles falaram, eles rasgam a lei na sua cara, mostrando o seguinte: não adianta falar, tem que fazer. Mesma coisa diante da Bíblia. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, a oferta separada por Deus, pela humanidade, por mim e por você. Jesus Cristo, Cordeiro que foi morto, que derramou o seu sangue, e que se não fosse essa oferta, eu e você não estaríamos aqui. Este amor que a Bíblia fala de Deus, que nos amou, está lá em João 3,16, de tal maneira, Ele deu. Amor transformado no ato de dar. E foi esse poderoso ato de dar que permitiu que hoje nós estivéssemos aqui na condição de salvos, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Uma das cenas mais bonitas do culto de hoje aconteceu aqui atrás, bem escondidinho, enquanto o coral estava louvando. Um querido meu, estava cantando aqui, diácono Gideão, e ele entendeu a beleza de tudo aquilo que ele estava cantando, Jesus, da salvação que é em Jesus, da graça, e ele começou a chorar. Eu já estava chorando, meu lenço está aqui na mão, e aí chorei mais ainda. Sabe por quê, queridos? Isso é entender a grandiosidade do amor de Deus. As pessoas choram por cachorros que morrem. Ai, meu cachorro morreu, estou em depressão. Ai, preciso ir na analista. Procura a pastora Elane, procura a Jusley. Elas adoram tratar de quem está sofrendo por causa do cachorro que morreu. Ai, meu Deus, estou sofrendo. Mas as pessoas não choram porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Corações insensíveis, bloqueados. Corações que estão secos, literalmente, queridos. A gente não consegue sentir esta alegria, que a Bíblia chama de gozo da salvação. Ao pensar na salvação, não, eu estou alegre, porque minha conta bancária está cheia, aleluia. Eu estou alegre, porque eu fui promovido e vou ganhar 3 vezes mais. Fica alegre também. Eu estou alegre, não, estou salvo, não resolve, pastor. Preciso de dinheiro. Dinheiro é que alegra o meu coração. Se dinheiro é que alegra o seu coração, procure um banco, porque a igreja não é. Então você está no lugar errado, literalmente. Se a sua alegria é dinheiro, que nem tio Patinhas, para ter. Quem conhece tio Patinhas? Eu acho que a maioria, talvez os jovens não. Conhece também? Conhece tio Patinhas? Tio Patinhas nadava no quê? Nadava no dinheiro. Avarento e nadava o prazer de amealhar, de juntar. A Bíblia fala assim: minha esperança está no Senhor, a minha alegria está no Senhor. Davi, veja-me, um homem que foi riquíssimo, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos ao banco sacar mais um cheque. Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos todos à casa do Senhor. A casa do Senhor. E tem gente que quase precisa ser arrancada da cama para no domingo poder vir à igreja. Eu acho que impressionante essa inversão de valores espirituais que a gente menciona. Mas por quê? Porque as pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus que efetivamente nos abençoa. A palavra de Deus
nos mostra o privilégio de dar. A Kátia diz que eu gosto dessa palavra privilégio, e gosto mesmo. Eu me sinto privilegiado por ser pastor, eu me sinto privilegiado por ser casado com a Elaine, me sinto privilegiado por ser pai do Tiago e da Pâmela, me sinto privilegiado pelo Ministério Fronteira, me sinto privilegiado por ser sal, eu me sinto privilegiado por tudo. E nós vamos ter que compreender, eu menciono isso aqui para o louvor, e eu sempre agradeço pelo privilégio que nós temos de fazer parte de uma equipe que louva e adora o Senhor. A gente precisa entender esses verdadeiros privilégios. Privilégio não é ser recebido pela Rainha Elizabeth. Privilégio não é ter uma audiência com Temer. Grande coisa. Nenhum presidente teve tanta impopularidade como ele. É isso que vai alegrar seu coração? Privilégio, queridos, é nós estarmos enquadrados na palavra de Deus. E a Bíblia nos mostra isso. 2 Coríntios 8:7. Paulo escrevendo aos coríntios, aos crentes da cidade de Corinto, sempre eles. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaquem também neste privilégio de contribuir. Quando eu e você somos chamados a contribuir com a obra do Senhor, através das nossas ofertas e através dos nossos dízimos, é honra que Deus concede a mim e a você. É privilégio que Deus olhou e decidiu conceder à sua igreja, aqueles que obedecem à sua palavra e que fazem parte do corpo de Cristo. Aqui nós sempre mencionamos que ninguém é obrigado a, até porque quem oferta obrigatoriamente, queridos, compelido a essa oferta para Deus é zero, até porque Deus não precisa da minha e da sua oferta. Deus não precisa da minha e da sua oferta, e é por Ele não precisar, é que Ele colocou essa determinação, porque Ele quer conhecer o meu, o seu coração. Ele quer conhecer de que forma nós fazemos isso para Ele, de que forma a nossa fidelidade se relaciona com Ele, de que forma verdadeiramente nós cremos na palavra dEle e de que forma efetivamente nós temos fé que Ele é o Senhor dos senhores. Davi, em determinado momento, já sabendo que Salomão, seu filho, que iria erguer o templo há 3.000 anos passados, ele começou então a recolher materiais para a construção que seria realizada por Salomão. O belíssimo chamado Templo de Salomão. Atenção, Templo de Salomão não é esse que está lá no Brás em São Paulo não, queridos, com misericórdia. O Templo de Salomão foi construído há 3.000 anos passados. Ai, pastor, fui lá em São Paulo, eu já visitei o templo. Ali não é o Templo de Salomão. É a mesma coisa que eu disser o seguinte: querida, minha casa é o céu. Aí você vai chegar, eu fui arrebatado, fui no céu. Fui na casa do pastor Álvaro. É a mesma coisa. Esse templo que a Bíblia fala não é aquele. Presta atenção, não é aquele. Aquele ali é um templo construído no século 21. O templo de Salomão foi erguido há 3.000 anos atrás. E Davi, sendo ele rei, sendo ele riquíssimo, ele deu tanto, e o povo também, os líderes, trouxeram tanta riqueza, a ponto do templo de Salomão ser mencionado como de uma beleza inquestionável. Davi, depois disso, diz assim, 1 Crônicas 29:14. Mas quem sou eu? Quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Aí a Bíblia continua dizendo, tão generosamente como fizemos, tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Davi sabia de tudo, Davi entendia tudo que ele tinha vinha de Deus. Tudo que você tem vem de Deus, seja pouco ou seja muito. Você mora num país onde mais de 1/4 da população vive com menos de R$387 por mês. E por que você não está enquadrado nessa estatística? Por que nós estamos aqui na Barra da Tijuca, local seletivo do Rio de Janeiro, sentados em poltronas confortáveis, usufruindo dos nossos carros, porque é uma minoria que talvez precise vir de ônibus para a igreja, e às vezes se venha porque escolheu vir de ônibus, porque senão vai vir de Uber. Quantos de nós gastamos mais às vezes por dia de R$387, enquanto as pessoas são obrigadas a viver? Sabe por quê, queridos? Porque Deus resolveu dar para mim e para você
O que você tem não é conquista da sua inteligência, da sua competência. O que você tem simplesmente é misericórdia de Deus. É isso que nós precisamos. Ah, mas foi meu pai que deixou de herança. Mas se Deus tivesse dito, fale, seu pai tinha falido e você não tinha herança nenhuma. Ah, mas eu fui muito inteligente, eu estudei e passei para o concurso. Presta atenção, se Deus dissesse assim, você não tem inteligência, queridos, não haveria o que fizesse você passar em concurso. Tudo que nós temos vem de Deus. Davi declara isso, a cama que eu durmo vem de Deus. Não estou gostando disso, pastor, o problema é seu. A Bíblia declara que é assim. O sapato que eu calço, Deus me deu. Tudo que eu tenho e usufruo é por misericórdia de Deus. A Bíblia é clara. Vocês sabem qual é o motivo que nós não somos consumidos? Ou seja, evaporados pelo fogo? Qual é? Misericórdia de Deus. A Bíblia fala, a misericórdia de Deus é a razão pela qual nós não somos consumidos. Se eu estou vivo, misericórdia de Deus. Se eu tenho saúde, misericórdia de Deus. Se eu estou doente e tenho remédio, misericórdia de Deus. Se eu tenho doente, mas tenho acesso a plano de saúde, misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Ah, mas eu estou devendo prestação do meu carro. É porque você comprou um carro. Se você não comprasse o carro, você não deveria. Ah, eu estou devendo prestação na minha casa própria. É porque você tem uma casa que é própria. Se você não tivesse uma casa própria, você também não tinha dívida. Por misericórdia. A gente precisa compreender, nós vivemos debaixo da bênção de Deus. Você tem fartura na sua casa, você se dá ao luxo de abrir a sua geladeira. E a sua geladeira, queridos, não tem só água, não. A gente dá o luxo a usufruir de confortos, misericórdia de Deus. E nós temos que fazer como Davi era rei, Davi era milionário. Não tem ninguém aqui nesta noite que fosse tão rico quanto Davi, não tem. E se juntasse todas as nossas possibilidades financeiras, não chegaríamos próximo da riqueza de Davi. Não chegaria. Pastor, você não sabe quanto eu tenho. Não preciso saber não, querido, mas eu sei o que a Bíblia fala a respeito da riqueza de Davi. E aí, ele diz assim, quem sou eu? Quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir, ofertar generosamente, como o que fizemos. Tudo vem de ti e te damos parte daquilo que vem das tuas mãos. A gente precisa entender, queridos, que ofertas e dízimos são primícias que pertencem a Deus. Ofertas e dízimos são primícias que pertencem a Deus. E nós precisamos aprender a honrar a Deus com as nossas primícias. Se você não honra a Deus, o problema é seu. Eu honro, mas ninguém vai dizer depois assim, eu não honrei porque eu não sabia que tinha que honrar. Nenhum de nós, queridos, tem desculpas diante da palavra de Deus. Nós decidimos, nosso coração se fecha, e aí a gente apresenta para Deus um monte de desculpas, porque nós queremos que a palavra dele seja maleável em relação àquilo que o nosso coração deseja. Vamos lá? Provérbio 3,9 diz assim, honra o Senhor com os teus... Não, gente, com a tua voz, não é não? Não está escrito com a tua voz, não? Honra o Senhor com o teu tempo. Também não é isso que está escrito, não? Sério? Eu pensei que bastava louvar, pensei que bastava dar, sim, sabe? Honra o Senhor indo à igreja uma vez por semana, é isso? Honra o Senhor com os teus bens, patrimônio, dinheiro, e com a primeira parte de todos os teus. Quem falou assim, mas meu bem é minha voz? Querido, e seu ganho com a sua voz está aqui incluído. Com todos os teus ganhos, todos, e se encherão, aí sim, se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Porque você jejuou 21 dias, você fez campanha de oração, os teus celeiros transbordarão e os seus barris, teus lagares estarão cheios. É isso que a Bíblia diz? Não. Honra o Senhor com os teus bens. E a primeira, sabe o que é a primeira parte? Primícia. Primeiro não é segundo, queridos. Na minha carreira militar, ninguém é igual. É igual? Quem é mais antigo, Stefano? Você ou Roberta? É claro, você foi promovido primeiro. Ninguém é igual. Se tem 20 pessoas, está lá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Eu sempre estudei muito para ser primeiro ou segundo lugar. Sempre. Minha turma tinha 180, primeiro, segundo, o indivíduo era 180.
Era o 180. Aí presta atenção, primeiro é igual a 180? Primeiro, queridos, é o que está em primeiro, primícia é isso. Então, quando presta atenção, porque isso é bíblico. Eu orei muito para pregar isso aqui. Tem algumas semanas que eu venho anunciando que eu ia pregar sobre o poder de dar, sobre o poder da oferta. E eu falei, Senhor, eu vou pregar isso que o Senhor quer que eu faça, eu faço. Aí podia chegar aqui e dar uma aula de motivação emocional. Podia chegar aqui e dar uma de ajudador, não é? E aí encher você de ânimo. Eu prefiro encher você da verdade, da palavra de Deus. Hoje não se prega a palavra de Deus. As pessoas hoje ficam assim, me dá uma ajudazinha para manter o programa de televisão no ar. Aí todo mundo vai dar, seja um colaborador do meu programa, seja um não sei do que, seja não sei do que. E aí eles ficam se degladiando nas bastidores da televisão, porque um quer o horário do outro. Eu não quero horário de televisão, já fiz televisão suficiente na minha vida. Já fiz televisão, já dirigi televisão, já fiz tudo que eu precisava fazer em televisão. O que eu mais quero na minha vida agora, queridos, enquanto eu estiver vivo, é pregar a verdade. E quando eu morrer, eu quero ir para o céu. É isso que me interessa. Nada mais, mas nada mais me enche os olhos. É impressionante, eu sou muito grato a Deus por isso. Se você perguntar, eu até esse dia estava comentando com um querido aqui, nem comida, você não tem vontade de comer? Não, eu não. Tem nada, você não tem vontade de comer aquela comida? Não tenho, queridos. De ir àquele restaurante? Não tenho. Se eu for, vai ser muito bom. Se eu não for, ótimo também. Não faz diferença. Eu não sou aquela, eu estou lembrando daquela comida que eu comi naquele lugar que foi maravilhosa. Ok, que bom, eu não tenho isso não. Nada disso me atrai. Agora, se você falar de palavra de Deus, de comida dos céus, aí eu vou ser o primeiro da fila. Sabe por quê? O que eu tenho pedido a Deus, Senhor, me ensina os verdadeiros valores dessa vida. Eu não quero ser ensinado, entendeu, por doutrinadores da sociedade. Eu não quero ser ensinado por filmes, novelas, que vão dando um ditame de como você tem que se comportar. Eu não quero ser ensinado por influenciadores digitais, pelos vloggers. Ai, que lindo! Ele tem 9 milhões de seguidores, uau! Eu não sigo ninguém não, sabe de quem que eu sou seguidor? Eu sou seguidor de Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Aí, queridos, a Bíblia fala que as primícias pertencem a Deus. O homem sempre teve problema nessa área, sempre. Vamos ver o que a Bíblia fala? As primícias pertencem a Deus. Os primogênitos pertenciam ao Senhor. O que é primogênito? Primogênito. Nasceu primeiro. Quem é primogênito aqui? Tem gente que diz, eu sou e nem sabia que eu era. Eu sou primogênito também. E a Bíblia diz assim lá em Êxodo 13:2. Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence. O primeiro filho dos israelitas pertencia a Deus. Não somente entre os homens, mas também entre os animais. Olhem para mim. A última das pragas que veio sobre o Egito era para ceifar a vida de quem? Dos primogênitos. E aí, através do sangue colocado nos umbrais, do sangue do cordeiro, colocado nos umbrais da porta, os primogênitos foram salvos, porque esses primogênitos do povo de Israel pertenciam a quem? Pertenciam a quem? Pertenciam a quem? Eu quero entender, aquilo que pertence a Deus, Satanás não toca, mas naquilo que não pertence a Deus, Satanás faz festa, e é por isso que ele está dançando na vida de muita gente. E ele está assim, pode continuar orando, eu estou dançando na tua vida, meu filho, oba! Quando você ora, eu estou sambando, oba! Sabe por quê, queridos? Quando nós retemos aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Ele, nós nos tornamos desobedientes. Mais um pouquinho, só de minutos, a gente vai chegar lá. A Bíblia mostra para mim e para você também que os primeiros frutos da terra eram apresentados a Deus. Êxodo 34:26. Traga o melhor de que primeiros, traga o melhor do segundo fruto, traga o melhor da segunda colheita, da terceira colheita, traga o melhor do que sobrou do seu salário, traga o melhor depois que você pagou todas as contas, aí você vem e dá para Deus, é isso que a Bíblia fala. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra, o santuário do Senhor, o seu Deus. Deus não aceita resto.
Ou ele é o primeiro, ou você não precisa trazer para ele, porque não tem bênção. E a gente vai entender que foi o que aconteceu com Abel e Caim. A gente, não, porque Abel e Caim, queridos, Abel e Caim foi exatamente isso. Um, a Bíblia declara, trouxe primícias, o outro trouxe depois, o que sobrou. Quando eu pago a minha luz, o meu carro, o meu IPVA, ai, sobrou, obrigado, Senhor, porque sobrou, eu vou dizimar. Seu dízimo está nulo. Está nulo. Você perdeu a oportunidade de ser abençoado. É isso que a gente precisa entender, queridos. O nosso coração é tão agarrado às coisas materiais, e a gente diz que crê em Deus. Não, mas eu não creio, eu creio no dinheiro, que se estiver faltando eu não vou pagar. Então eu creio no dinheiro, tem que segurar. Deus entende, Deus não entende, porque não foi isso que Ele determinou. Não foi isso que Ele disse. E aí nós vamos protelando, traga o melhor dos primeiros frutos. E outra coisa, é o melhor, é o que a gente chama de creme de la creme, é o tal do supra-sumo, o melhor. A Bíblia mostra para mim também que a oferta de Caim e Abel, como eu mencionei, era uma questão de primícias. Abel ofertou primícias, Caim não. Quer ler comigo? Então vamos ler lá, Gênesis 4, de 3 a 5. Aconteceu ao cabo de dias. O que é cabo de dias? Os dias passaram. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vou ofertar para Deus, isso aqui serve, tá bom. Pegou. Aí a Bíblia diz assim, e Abel também trouxe 2 primogênitos. Os 2 ofertaram, queridos, os 2 ofertaram. Daquilo que sobrou, a Bíblia diz, uma oferta ao Senhor, uma qualquer. Sobrou, eu vou levar para a igreja. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. E aí, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. 2 ofertantes. Qual a diferença entre um e outro? Primícias. Deus atentou para a oferta de Abel, porque ele trouxe primogênitos das suas crias, das suas ovelhas, o melhor da sua gordura. E a Bíblia é clara, Caim, passou de dia, não tem problema não, eu vou esperar passar o mês, depois que tiver acertado tudo, eu vou dar uma de Caim, o que sobrou eu pego e vou lá, entrego e Deus vai receber. Não vai. Atentou a Deus para a oferta de Abel, mas para Caim e sua oferta não atentou. Dízimos e ofertas, queridos, são primícias e refletem na minha vida quem vem em primeiro lugar. Dízimos e ofertas como primícias refletem que Deus vem em primeiro lugar. Quem vem em primeiro lugar, não vem com discurso pronto não, queridos, misericórdia. Eu não sou animador de auditório, eu não sou Silvio Santos. Ai, minhas colegas de trabalho, vocês querem dinheiro? Não estou aqui para ficar jogando aviãozinho, não. Isso é discurso pronto. Quem é que vem em primeiro lugar na sua vida? Você sabe quem. As suas atitudes mostram para Deus quem. As minhas atitudes mostram para Deus quem vem em primeiro lugar na minha vida. As ofertas ao Senhor, elas são para edificar a casa de Deus. Tabernáculo eu mencionei, foi construído com ofertas. O primeiro tabernáculo, o povo atravessou o Mar Vermelho, parou ali próximo ao Sinai, ficou mais de 1 ano ali estacionado. Deus deu a Moisés como o tabernáculo deveria ser construído. E aí a Bíblia diz assim, olha, disse Deus a Moisés, foi o que o Senhor ordenou, separem dentre todos os seus bens uma oferta para o Senhor. Tabernáculo foi construído, mas de onde é que eles tinham aquelas ofertas? Os egípcios deram. Quem é que fez os egípcios darem? Deus! O Deus que faz você ter um bom salário, o Deus que faz com que você tenha dinheiro para viver, vestir roupas bonitas e confortáveis, porque nessa igreja só tem gente elegante. Sabe quem dá? Deus. E é impressionante, a generosidade das ofertas foi tamanha, que chegou um ponto que Moisés falou assim, chega de oferta. Chega, tem mais do que o suficiente para construir o tabernáculo.
Para construir o templo de Salomão, já mencionei aqui, Davi também fez com ofertas. Para Deus, eu e você, precisamos ofertar aquilo que nós temos de melhor. As ofertas levantadas por Paulo, de novo, na primeira carta que ele escreveu aos crentes na cidade de Corinto, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Se é de acordo com a minha renda, a Bíblia está dizendo para mim e para você, todo mundo tem como ofertar. E diz, pastor, eu ganho pouco. A Bíblia diz oferta de acordo com a sua renda. E aí? E aí? Por que no primeiro dia da semana? Porque a primícia não adianta separar depois. Não é no segundo, nem de novo. Tem gente que é exatamente isso. Não, vou esperar, vou dizimar na terceira semana, porque até lá já resolveu tudo. A Bíblia fala, no primeiro. E de acordo com a nossa renda. Eu não gosto dessa história. Deus sabe que você não tem nada para ofertar. Se você está colocando esse envelope vazio, queridos, eu não gosto disso. Sabe por quê? Discurso feito. 1 centavo todo mundo tem, 2 centavos todo mundo tem, 5 centavos todo mundo tem. Tem gente, eu não tenho como pagar, eu não tenho como ofertar, mas sai daqui e vai para um restaurante, sai daqui e vai para o japonês, faça o que você quiser do seu dinheiro, eu não sou dono do seu dinheiro, eu estou falando o que você deve fazer de acordo com a palavra de Deus, se você quer ser abençoado. Se você não quer ser abençoado, esqueça tudo que eu estou pregando aqui nessa noite. Por quê? Porque Paulo é claro, no primeiro dia da semana, a primeira coisa que você tem que fazer, eu já mencionei, eu venho para o culto, queridos, ao montar a minha pasta, coloco meu óculos, meu iPad, minha Bíblia, e abro a minha carteira, coloco a quantia que eu vou ofertar. Eu planejo o meu orçamento, eu sei o que eu vou ofertar para Deus, eu sei o que eu vou ofertar para Deus. Eu não, eu vou descobrir, eu não sei, eu não trouxe dinheiro, eu não trouxe, com Deus a gente não se relaciona dessa forma não. Deus a gente se relaciona de uma forma sincera e organizada. A gente diz para Deus o que a gente está precisando, ou você fala assim, Senhor, manda qualquer coisa que está bom. Quem é que ora assim? Quem é que ora assim? Você está precisando, sei lá, de 10 mil reais, fala assim, qualquer coisa está bom, Deus. Você ora assim, Senhor, o Senhor sabe a minha dívida, o Senhor sabe a minha necessidade, o Senhor sabe quanto eu estou precisando. A gente diz isso, mas para ofertar qualquer coisa serve. O que eu tiver vai, estando bom ou não estando. A gente precisa compreender e tomar posse do poder que há na ação de dar. Paulo nos ensina a ofertar no primeiro dia da semana, de acordo. Quem ganha muito oferta o quê? Mas às vezes é a viúva pobre que oferta muito mais do que os ricos. Às vezes é a viúva pobre, porque a Bíblia fala sobre ela, que oferta muito. Sabe por quê? Rico tem amor ao dinheiro. Não, Senhor. Esse valor é muito alto. Não, Senhor. Já mencionei aqui uma vez, um rapaz me procurou. Pastor, estou preocupado. Sabe, eu preciso assim, meu dízimo está crescendo, pastor, estou muito preocupado. Eu falei, querido, eu tenho uma solução para isso. Ora para Deus diminuir o teu salário. Deus diminui o teu salário, teu dízimo diminui, acabou a sua preocupação. As pessoas são tão ridículas nos argumentos, sabe, que eu como homem não suporto ouvir. Eu fico imaginando Deus. Eu, homem, não suporto ouvir na minha inteligência comum. E eu fico imaginando Deus ouvindo as baboseiras que a gente fala para Ele, ou que a gente pensa, ou com as quais a gente se justifica. Dizimar, queridos, é um ato de obediência a Deus. Item 7, querida, item 7, por favor. Dizimar é um ato de obediência a Deus. Congelou? Está congelado aí o computador? É o número 7. Obrigado. Dizimar é um ato de obediência a Deus. Deus. Levítico 27, 30, 32. Pastor, vai falar no Antigo Testamento. Já eu entro no Novo Testamento, querido. Essa história aqui, só fala no Antigo, não fala não. A Bíblia fala 32 vezes, inclusive. E eu vou mencionar aqui para você, que vive com a cabeça lá no Antigo Testamento. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais,
seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Olha aqui, dízimo não pertence a você. E é por isso que a Bíblia diz que quem não dizima, rouba a Deus. Quem não dizima é ladrão, rouba, por quê? Não pertence a mim, não pertence a você, é Bíblia, é Bíblia. Todos os dízimos da terra, cereais, fruta das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Dízimo consagrado ao Senhor. Dízimo é obediência e submissão a Deus. Malaquias 3, 8 e 9 diz assim: pode um homem roubar a Deus? De novo, hein? Pode um homem ser ladrão de Deus, roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que roubamos a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. E vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. Quem rouba a Deus está debaixo de... Volta lá, pode voltar lá antes. Quem rouba a Deus está debaixo de bênção. Está debaixo de quê? Grande maldição. Pensa! Meu Deus! Tão inteligente para fazer dinheiro, tão inteligente para fazer cálculo, mas não consegue entender a palavra de Deus. Não consegue entender. Quem rouba a Deus está debaixo de maldição. Então não adianta roubar a Deus e achar que vai ter bênção. Senhor, estou orando, Senhor, estou jejuando, Senhor, me guarda, Senhor, vai comigo no médico, Senhor, me livra do mal no trânsito. E está roubando a Deus. Aí Deus fala assim, agora, a maldição vem de quem? A maldição vem de quem? A maldição é o que, gente? Vem de quem? Da desobediência. Da desobediência. As promessas, queridos, do dízimo. Jesus ensinou sobre o dízimo. Coloca Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Tudo crente. Ai de vocês, crentes. Está aqui, ó. Mestre da lei e fariseu. Mestre da lei era crente? Era. Conhecia a Bíblia hebraica profundamente. A lei, então, nem se fala. Fariseus eram os homens santos da época. Só faltavam se curvar, porque eles oravam, jejuavam, oravam e davam esmola em praça pública. Eram homens de Deus. E aí Jesus fala assim, hipócritas. Hã? Hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas. Que coisas são essas? Justiça, misericórdia e fidelidade, sem omitir aquelas. Quais são aquelas? Dízimo da produção. É só ler a Bíblia gramaticalmente, queridos. Não adianta você dizer, não tem, está aqui. E tem outras referências também. Jesus falando, não deixe de dizimar. Jesus dizimava. Mas Jesus não tinha, daquilo que vinha para a mão dele, ele dizimava. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus era dizimista. E aí, Malaquias 3, 10 a 12, fala sobre as promessas de bênçãos oriundo do dízimo, que eu vou falar já, daqui a alguns minutinhos. Como é que deve ser a nossa oferta ao Senhor? Ofertar é reconhecer que Deus é quem nos dá todas as coisas e que tudo pertence a Ele. Salmo 103 diz assim, bendiga o Senhor minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ofertar, querido, é entender que tudo que nós temos e somos vem da provisão inesgotável de Deus, porque Deus é quem cuida de nós. Deuteronômio 8, 10 a 14 diz assim, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louve o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu. Entendeu o que ele falou? Comeu, está satisfeito? Então louve o Senhor, porque Ele permitiu que a terra, aquela terra que Ele falou lá no livro de Gênesis, depois do sacrifício de Noé, a terra era boa, ou seja, ela permitiu que crescesse. Por que tem fome? Tem fome em lugares que tem seca, em que a terra não dá.
Se a terra germinasse, não tinha fome. A fome existe aonde a terra não dá. Então, quando nós comermos, agradecemos a Deus, porque a terra germinou. E aí ele diz assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer seus mandamentos, ordenanças e decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, depois de terem construído boas casas e nelas morado, depois de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus que os tirou do Egito, da terra da escravidão. O que é isso? A gente não pode esquecer que a misericórdia de Deus é que tem nos concedido tudo aquilo que nós temos. Você tem que agradecer a Deus sim, quando você come, tem sim. E tem gente que está no restaurante, tem vergonha. A coisa mais ridícula do mundo é crente coçando sobrancelha no restaurante. Ai, tem muita gente olhando. Aí ele faz assim, está coçando a sobrancelha para fingir, para ninguém entender que ele está orando. Qual o problema de você? Eu oro em qualquer lugar, queridos. Eu oro em avião, eu oro em restaurante, seja restaurante caro, seja restaurante barato. No McDonald's eu não oro porque eu não vou no McDonald's, entendeu? Mas se eu fosse lá, eu orava também para repreender aquela... Enfim, deixa para lá porque é outra história. Isso aí é a Érica que tem que falar, não sou eu. Coçando, porque está com vergonha de agradecer a Deus. Agradeça a Deus, agradeça pelo pão. Eu não tem nada, e eu me alegro em poder falar isso. Não tenho orgulho, mas tenho alegria. Não tem nada que entre na minha casa que eu não agradeça ao Senhor. Nada! Seja um par de sapatos, seja uma caixa de cotonete. E esses dias eu ouvi da senhora que trabalha lá em casa: pastor, aprendi uma coisa muito bonita. Fica ouvindo o senhor, pastor, orando, os senhores agradecem por tudo. E aí os senhores pedem a bênção na casa de vocês, pedem a bênção para os filhos de vocês, pedem a bênção pela igreja. Quando eu almoço, eu oro por vocês. Deus é minha testemunha. Quando eu janto ou almoço, eu oro para os missionários em todo o mundo. Eu oro para que Deus permita que eles tenham provisão, para que aqueles que são dizimistas e ofertantes tenham a provisão que a palavra dele promete. Sabe por quê? Porque se eu tenho aquele prato de comida, é gratidão. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele me dá, porque eu sou miserável pecador, eu não tinha direito a nada, e hoje Ele me fez salvo, redimido pelo sangue de Jesus Cristo, e eu tenho meu nome escrito no céu. Oferta, nós precisamos ofertar com gratidão. O salmista pergunta lá no Salmo 116, 12: como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade comigo? Responde. Como é que você pode retribuir ao Senhor por toda a bondade dele para com você? Nós precisamos ofertar com alegria. 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou seu coração. É o seu coração que determina a sua oferta. Por isso que Deus conhece seu coração. Como é que Deus conhece meu coração pela oferta? Está aqui. Cada um dê conforme determinou seu coração. A minha oferta, ela expressa o que está dentro do meu coração. Não com pesar nem por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. Se você não tem alegria, prazer em poder trazer a sua oferta e dizimar ao Senhor, você ainda não entendeu o que é isso. Na Bíblia, a oferta precede a oração. Vocês conhecem Sete, filho de Adão e Eva? Sete era mais novo ou era mais velho que Abel e Caim? Mais novo, nasceu depois. Gênesis 4:26. Também a Sete, olha só, nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Então, olha, Sete já era grande, já era casado. Foi nessa época, diz a Bíblia, que começou a se invocar o nome do Senhor. Sabe quando é que o povo começou a orar? Quando nasceu Enos, filho de Sete, neto de Adão e Eva. Nessa ocasião, queridos, Caim já tinha matado Abel. Nessa ocasião, a oferta já tinha sido trazida. Antes de se começar a orar na face da terra, a Bíblia, cara, foi nessa época que se começou a invocar o nome do Senhor. Antes eles se relacionavam exclusivamente através das suas ofertas. E aí você entendeu por que a oferta precede a oração? Aí você entendeu que não adianta orar se a gente não obedecer os preceitos conforme Deus estabeleceu na sua palavra. Será que você está entendendo
Agora, presta atenção, se você não está entendendo é porque você não quer, e se você não quer, so sorry. Eu estou debaixo da bênção e vou continuar, porque eu não vou desobedecer a palavra do Senhor, como a grande maioria dessa igreja também não desobedece. Eu preciso que nós entendamos a Bíblia, e não a nossa querência, né? Pessoal lá do interior gosta de falar isso, minha querência, ou seja, aquilo que eu quero. Nessa época começou-se a invocar, só depois do nascimento do neto de Adão, é que começou-se a orar. A gente precisa entender que o ato de dar, queridos, retorna multiplicado. O ato de dar, Deus é tão bom que Ele manda que a gente dê, mas Ele está ensinando para mim e para você, olha, você quer ter multiplicado? Dê. Lucas 6,38 diz assim, deem, e então será dado a vocês. Orem, será dado a vocês. Louvem, será dado a vocês. Quando é que vai ser dado para mim? Quando eu? Está com medo de falar, né? Quando é que vai ser dado para mim? Quando eu der. E aí vai ser dado para mim, olha só, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro de um pote de café. É você botando café no pote, aí o que você faz? Bate, para que ele calque, não é isso? Para que ele se acomode, para que caiba mais. Aí você dá aquela sacudida para ele se acomodar, para que caiba mais. E é isso que fala, olha, é boa medida, calcada, sacudida, ainda vai transbordar. Veja bem, querido, eu dou de um jeito e Deus faz transbordar. Aí ele diz assim, pois a medida que usarem, também vai ser usada para medir vocês. O mundo tem diversos sistemas métricos. Lá nos Estados Unidos se fala de milhas. Lá nos Estados Unidos se fala de jardas. Lá nos Estados Unidos se fala de peso, se fala de libras. Quando você vai botar gasolina, se fala de galões. Aqui no Brasil a gente trabalha com metro, quilômetro, quilo, litro. E a Bíblia fala assim, olha, com essa medida que você medir, é que eu vou medir você também. Por quê? Porque com aquela medida que eu medir a minha obediência a Deus, ou seja, aquilo que meu coração determinar, Ele vai falar assim, aqui está um coração sincero. Aqui está um coração insincero. E a Bíblia diz assim, coração quebrantado, coração sincero, isso o Senhor não despreza. Deus não despreza coração sincero, mas Ele despreza coração hipócrita. Esta é a realidade, queridos. A Bíblia diz, Ele não vai desprezar um coração quebrantado. Isso Ele não despreza. Aquele que mediu com a medida que Ele sabe, conhece que nós poderíamos ter medidos. A Bíblia ensina que dar é uma semeadura. 2 Coríntios 9, 6, 8. Lembrem-se, ou seja, não se esqueçam. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. A gente precisa deixar de ser criança, e eu estimo, tem pessoas que sabem assim, meu dízimo é isso, mas eu vou dar só isso. Você não está dando dízimo, você está dando oferta. Está entendendo? Deus estabeleceu, dízimo é 10ª parte. Mas eu não quero isso, eu vou dar. Então você está dando uma oferta, você não está dando dízimo não, queridos. Trazendo dízimo à casa do Senhor, não. A Bíblia fala, aí também, mas eu pego o meu dízimo e distribuo para os pobres. A Bíblia não fala que é para eles que você tem que levar. Trazei os dízimos à casa do Senhor, ou você traz os dízimos à igreja, casa do Senhor, ou como a Elianai já disse aqui, a Elaine, aliás, disse aqui. Não, você não estava abrindo a Bíblia. Uma senhora missionária, que se diz missionária, aí colocou no Facebook, palavra sobre dízimo, assim de seguidores. Aí ela diz assim, se o seu dízimo não é transformado em comida, se o seu dízimo não é transformado em comida na igreja, então não é dízimo. Porque a Bíblia fala, trazei o dízimo que haja mantimento. Mantimento é comida, mantimento é aquilo que você pode botar para dentro. Então você traz o dinheiro para transformar em comida. Então você pode pegar esse dinheiro, transformar em comida e dar para os pobres. Você vai estar fazendo o quê? Você vai estar assistindo os pobres, obedecendo a Deus conforme Ele determina nos dízimos? Não nos é dado o direito de decidir de que maneira nós vamos fazer.
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Eu tendo tudo o que eu preciso, mas você ainda vai continuar transbordando. Tendo tudo o que eu preciso, você vai transbordar. Provérbios 11, 24, mostra para mim e para você que quando nós damos, somos abençoados. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Retêm o que deveriam dar, aquilo que Deus determina que seja dado, caem na pobreza. As promessas, queridos, de Deus, elas são oriundas da nossa atitude. Ofertar e dizimar são atos de obediência. E eu quero terminar aqui nesse item. Eu queria que você entendesse que Deus reserva para ele parte daquilo que ele mesmo criou. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Deus disse para eles que eles podiam comer de tudo, de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Aí Deus precisava comer daquela árvore para Deus ter o conhecimento do bem. Não, ele tinha o conhecimento do bem e do mal. Deus não precisava daquela árvore. É isso que tem que entender. Deus não precisava daquela árvore. Mas ele criou todo o jardim do Éden e disse: essa aqui é meu e nisso aqui ninguém vai tocar. Ninguém vai tocar. É meu. Deus falou: usem de tudo, menos esta. Ele reservou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ler. Gênesis 2:9. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 16, 17 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Porque no dia em que você tocar naquilo que me pertence, desobedeceu, você vai morrer. A desobediência mata. A desobediência, tudo aquilo que Deus determina, mata. Quando eu desobedeço os princípios bíblicos, eu morro. Palavra de Deus. Salário do pecado é a morte. Pecado é desobediência a Deus. As ofertas e os dízimos pertencem a Deus. Ele reservou para si parte daquilo que Ele mesmo nos dá. 1 Crônica, de novo, 29, 14. De novo. Quem sou eu, quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. João diz assim: a ninguém é dado a não ser que do céu venha. João é claro sobre isso. Por que Adão e Eva pecaram? Porque desobedeceram. Se apropriaram daquilo que pertencia a Deus. Então, entenda, quando nós não ofertamos, quando nós não dizimamos, desobedecemos a Deus, e por isso roubamos a Deus, porque dízimo e oferta pertencem a Deus. Deus disse: não toque nessa parte do seu dinheiro, porque essa parte é minha. Não toque nos 10%, porque essa parte é minha, pertence a Deus, tão somente a Deus. Da mesma forma, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você tocar naquilo que eu reservei para mim, você vai morrer. Ele disse: todos os primogênitos são meus, todos os primeiros frutos são meus, primícias pertencem a Deus. Ele estabeleceu aquilo que Ele reservou para si. Porque nessa reserva Ele coloca em xeque a nossa obediência, a nossa submissão, a nossa fé de que Ele é provedor, misericordioso e bom. Ele coloca em prova a nossa dependência exclusivamente dEle. Eu e você dependemos dEle. Mas para terminar, a Bíblia diz para mim, lá em Malaquias 3, 10 a 12, tragam todo dízimo ao depósito do templo, e depois disso ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las.
Impedirei que pragas devorem suas colheitas, as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Só pode colocar em prova Deus aquele que obedeceu. E a Bíblia fala: tragam o dízimo e depois façam prova de mim. Queridos, o poder de nós darmos ao Senhor aquilo que é dele está exatamente na promessa que Deus atrelou a essa nossa atitude. Ou nós cremos e tomamos posse dela, ou nós vamos, como a Bíblia declarou, vamos cair em maldição e morte, porque estamos longe da obediência de Deus. Nessa noite, quando nós pensamos nas raízes do dar, eu queria que você levasse para casa, no seu pensamento e no seu coração. Se você já dizima, que você seja grato a Deus por esse privilégio de ser fiel a Deus. Deus não quer metade do seu salário. Ele poderia falar assim: traz 90% para mim e fica um deles. Querido, olha só, político do PT paga dízimo para o PT, sabia disso? Se você se alistar no PT, escrever lá, você vai ter que pagar do seu salário. E eles pagam, eles não reclamam. Não, é porque eu sou filiado ao PT, eu tenho que pagar a taxa que eles chamam. E as pessoas pagam 10% do que ganham. Está lá, pode abrir lá. Paga-se. E as pessoas não reclamam. Só tem questão de dízimo na igreja. E de uma vez por todas, olhem para mim. O dízimo, pastor, o dízimo não é para mim. Eu sou dizimista. Se essa igreja está aqui hoje, essa igreja que nós fundamos há 9 anos, me desculpe a sinceridade, é porque um dia eu e a minha esposa, quando começamos no Sheraton, colocamos no nosso coração: nós vamos usar todas as nossas economias, e nós usamos mesmo. Nós pagávamos as despesas do Sheraton, todas as despesas, desde o coffee break, aluguel, tudo era pago por mim, pela pastora Elaine, com a nossa economia, com o nosso dinheiro. Então, queridos, não me venha com essa história: dízimo é para o pastor, dízimo é não sei o quê. Dízimo é para Deus. E se você não dá, é porque você não quer. E se você não quer, é desobediente. E se você é desobediente, você rouba a Deus e não tem bênção de Deus. Em nome de Jesus, amém. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.